Sejam bem-vindos, é uma alegria sempre podermos estar aqui juntos para darmos continuidade a esse estudo tão maravilhoso do grupo Sueli Caldas Schubert, da obra Transição Planetária. Hoje vamos estudar o capítulo 18, Reflexões e Diálogos Profundos. Então, agora nós vamos passar a palavra para o nosso querido Marcelo Neto, para que ele possa fazer o resumo da noite. Boa noite, querido amigo, seja bem-vindo. Muito obrigado, Gisele, muito obrigado, Laudes, Vânia, a todos que se unem neste momento tão especial, tão ansiado por todos nós. E o capítulo 18 vai nos trazer algumas reflexões e diálogos muito profundos, porque este é o título do capítulo. Então, estavam todos ali encantados ante as lições que foram transmitidas pelo Dr. Silvio, pelos mentores, no capítulo anterior. Mas Manuel Flomeno de Miranda e todos da equipe, mas particularmente o espírito Yvon, indagou ao querido amigo espiritual, o Dr. Silvio, e ele estava desconfiado de que o mentor estava preparando todo aquele grupo para experiências mais significativas. Está bem ali como ele nos traz, experiências bem mais significativas. E Yvon fala que parecia que estas orientações estavam sendo fornecidas porque as vítimas do passado deste grupo espiritual bondoso que se reuniu seriam, sem dúvida, as próximas, ou seja, eram as situações de combate, de embates que estavam acontecendo. Então, uma coisa muito importante que o capítulo nos traz é de que nós não somos os anjos do passado. Temos estas relações ainda colhendo os carnos e colhendo a semeadura que fizemos no passado. Por isso que Yvon fala, né, a respeito das responsabilidades frente às nossas vítimas, é o termo que Yvon utiliza, né? E o Dr. Silvio, trazendo estas considerações, fala que o propósito daqueles esclarecimentos que seriam dados ali, naquele momento, eram de despertamento dos sentimentos mais profundos, porque, sem dúvida, existe uma responsabilidade daquele grupo bondoso que estava reunido com aqueles que eram os causadores de tantas infelicidades. O capítulo é bem claro nessa situação. E o Dr. Silvio fala que estas situações eram resquícios desde o passado, desde da situação das cruzadas, aqueles eventos extremamente infelizes. Ele coloca, né, onde os reis da antiguidade, os reis ocidentais, assim como o clero da época, naquele desejo de pilhagem dos tesouros que estavam ali no Oriente, organizaram essas situações bárbaras e falando, né, ou seja, como se fosse uma espécie de defesa do túmulo vazio de Jesus Cristo. Então, por trás de toda essa situação que se arrasta por séculos, nós vemos aí, mais uma vez, as situações de iniquidade, de ganância, de orgulho, de egoísmo, tudo isso se manifestando na esfera espiritual para que a gente possa perceber a dinâmica que se dá. Mas Dr. Silvio fala ainda que todos esses resultados lá de trás, estas precipitações que acarretaram nas cruzadas, são filhas do medo e filhas do rancor. Tudo isso desencadeando estes movimentos cíclicos que nós percebemos até os dias de hoje. O Dr. Silvio menciona também nestes homens-bomba, nesses fanáticos a serviço dessas entidades nefastas também. Nos dias atuais, como nós vemos aí nesses atos de terrorismo aqui nos Estados Unidos, na Europa, em outros lugares, no Oriente Médio também. E estas tropas espirituais, como o Dr. Silvio fala, né, são exatamente vítimas
das inquisições inditosas, é a expressão que ele utiliza, né? Sob o comando de antigos rabinos judeus e mouros e muçulmanos também, que foram profundamente massacrados, torturados. Ao invés de uma proposta de união, nós nos utilizamos destes poderes temporais para deflagrarmos tanta iniquidade, tanta guerra, e os rancores arrastavam-se ao longo dos séculos, como o doutor Silvio nos traz. E estas vítimas das inquisições que ali foram proclamadas foram torturados, queimados, vilipendiados, saqueados das formas mais brutais. Há uma situação interessante que ele menciona nesse capítulo, quando fala das questões da Inquisição, principalmente na Espanha e também em Portugal. Menciona o Papa que estava vigente, que estava naquele momento, que era o Papa Sisto IV. Agora, pasmem, Sisto IV pertencia à ordem franciscana. Olha que coisa de louco. Veja que a gente se declara às vezes franciscano, a gente está mais para o capeta do que para Francisco, né? Desculpe a expressão, a brincadeira, mas a gente percebe que não são os títulos externos que nos categorizam para a bondade. Estas chancelas devem ser conquistadas na nossa intimidade. E é isso que o querido mentor Silvio fala, porque mais adiante, e lógico que o capítulo traz algumas particularidades, que o resumo aqui talvez não caiba, né? E recomendamos, sem dúvida, ler e reler este capítulo, mas ele vai fazer também menção aos atos de fé, ao Auto de Fé de Barcelona, quando no dia 9 de outubro, lá de 1861, vários livros espíritas, aquele envio que Allan Kardec fez para Barcelona, foram queimados, resquícios ainda destas situações de intolerância que se arrastaram ao longo dos séculos. Mas o Dr. Silvio fala, na verdade, os outros espíritos mencionam quais seriam as armas. As armas sempre são o amor, a concórdia, a paciência. Enquanto eles lutam com estas armas de guerra, as coisas terríveis, nós não podemos utilizar fogo contra fogo. Será exatamente o amor, a concórdia, a tolerância, a caridade como era entendida por Jesus. Isso não acontece no capítulo, mas eu tenho certeza que os mentores estão nos instigando, nos instruindo aquele grupo para que o amor, para que a caridade possa acontecer de uma forma muito intensa. E os espíritos seguem, trazendo algumas explicações, né? Como seria bem o plano, ou seja, e Dr. Silvio fala que os trabalhos relacionados às reencarnações especialíssimas que estavam ocorrendo, daqueles que vieram de Alcione, ou seja, além de outros orbes, e aqueles que voltariam daqui da Terra com sua bagagem espiritual, com a sua bagagem política, mas uma bagagem mais ajustada, trazendo a filosofia, trazendo a arte, trazendo a beleza, renascendo no mundo para que estes impulsos de progresso ocorram. E aí, sem dúvida, os nossos irmãos vão trazer algumas considerações a respeito disso tudo. E aí coloca ele num determinado trecho, né, que estariam reencarnados estes espíritos eu tinha mencionado das artes, da filosofia, das doutrinas boas do passado, fazendo esta grande reformulação. Outro ponto que seria interessante para que nós mencionássemos é que, num determinado momento, a equipe vai visitar um determinado lar, um lar muito humilde, muito modesto, ali de um bairro de periferia, naquela cidade onde eles estavam sitiados, né? O sofrimento ali parecia que se expressava de uma forma muito mais ligada à miséria econômica, à miséria material.
logicamente que a miséria moral está associada também, e ali havia um casebre muito pequenino, onde habitavam uma casinha de 30 metros quadrados, um casal que havia recém se consorciado, Hermenegildo e Rosalinda. E esse casal era da esfera espiritual desta equipe, mas estava agora reencarnados. Eles estavam reencarnados e renasceram naquela condição de penúria para que pudessem ressarcir alguns compromissos relacionados a vidas pretéritas, muito ligadas à extravagância, talvez, ao desperdício, ou algo dessa situação. Mas estavam ali os dois, esse casal, comprometidos a receber um visitante, ou seja, um espírito proveniente de Alcione. E esses dois, esse casal, há uma peculiaridade interessante, porque eles já eram adeptos ao espiritismo, liam o Evangelho segundo o Espiritismo todas as noites antes de dormir. Então, aquela casinha pequena, num lugar, um tugúrio muito simples, virou como se fosse uma espécie de um foco de luz no meio daquela comunidade. E o Dr. Silvio menciona a respeito disso. Aquilo virou como se fosse uma espécie de uma extensão do mundo espiritual. Veja a importância da gente orar, veja a importância da gente cultivar no lar todas essas sensações, esses sentimentos bons, a nossa vinculação com Jesus. E aí eles estavam dormindo, né, o casal, mas desdobrados no momento do sono, encontram a equipe, abraçam aqueles queridos que estavam ali, como se fosse dando as boas-vindas para que o filhinho que iria reencarnar-se, aquele espírito de Alcione, pudesse ali estabelecer os primeiros contatos para que esta empreitada do bem acontecesse. Há vários outros detalhes, a forma como o espírito se comunica, ele se comunica, esse de Alcione, através do pensamento, desses processos telepáticos, sem propriamente a articulação das palavras, mas a forma como ele se expressava, diferenciando-se daqueles espíritos talvez um pouco mais menores, menos evoluídos, e mostrando já a grandeza que lhe caracterizava. Tudo isso acontecia de uma forma muito bela. A visita aconteceu, eles ali se confraternizaram muito, preparando o ambiente para que aquela reencarnação ocorresse, mas, dando sequência, o Dr. Silvio convida o espírito de Alcione para que continuassem nessa vilegiatura, porque eles iriam visitar outro lar. Era um lar, um apartamento de classe média, ali onde tinham duas pessoas, um casal de classe média, e eles, o nome, meu Deus, Alonso e Eunice. Alonso e Eunice, muito corteses também, ali também, semi-desdobrados do sono, receberam aquela equipe, e aquela alegria, e preparando, realmente, ele tinha um problema, sofreu uma pequena cirurgia para desobstrução, provavelmente, do canal seminal, uma coisa de pequeno porte, que o incapacitava a fecundação. Mas tudo havia sido resolvido. E outros amigos espirituais haviam trazido o espírito que iria se vincular a este casal. E aquela alegria, porque eles lograriam, desta vez, o processo da patermaternidade. Interessante que, num determinado momento, se afastam, aquela alegria, aquele encontro, eles se afastam, e houve ali, naquela noite, a comunhão sexual. E a comunhão sexual, de uma forma muito bela, muito bonita, e os mentores pedindo para que o espírito que foi trazido vinculasse-se mentalmente ao espermatozoide específico, que seria aquele que, destacando-se daquela multidão de espermatozoides, iria ser o que fecundaria o óvulo da nossa irmã.
Logicamente, as leis de causa e efeito, as características genéticas, tudo isso obedecendo um plano que nos escapa se for feita uma visão muito superficial, mostrando que há um profundo planejamento a respeito disso. O Dr. Silvio explica também a dificuldade do processo de fecundação, a distância entre o ponto de partida até a trompa de Falópio, aproximadamente uns 30 centímetros, a velocidade que o espermatozoide se propaga, tudo isso de uma forma muito interessante, que a ciência ratifica e nos traz estas informações tão belas, mostrando a beleza da psicografia do nosso querido Divaldo Franco. E aí toda esta dinâmica acontecendo. Mas há um fato interessante, porque quando há a fecundação, quando este vínculo se estabelece, parece que há uma espécie, e o mentor pede para que o espírito que iria vincular-se ao espermatozoide e proporcionar aquela reencarnação, há uma espécie de um aturdimento naquele momento. E logo no finalzinho do capítulo, nós vamos ver algumas informações interessantes, porque isso causa um certo impacto, um certo torpor no espírito que está vinculando-se ao espermatozoide. E aí eles fazem uma referência a uma psiquiatra, na verdade ela é austríaca, mas radicou-se na Inglaterra, é a doutora Melanie Klein, e ela tem considerações muito interessantes. Eu conheci alguns trabalhos da doutora Melanie Klein recentemente, e revisitando este capítulo, falei, olha ela aí de novo. Então ela faz essa consideração que este impacto, ou seja, esse torpor, o desafio que o espermatozoide enfrenta para vencer toda aquela trajetória e fecundar o óvulo específico, espermatozoide específico, óvulo específico, para que os componentes genéticos específicos pudessem comparecer com toda a programação daquele empreendimento espiritual. E este processo de muita dificuldade, a doutora Melanie Klein, que não é espírita, traz que talvez haja um grande impacto. Eu vou ler o pedaço que ela traz. Ela fala assim, moderna escola, na verdade é o doutor Silvio que fala, moderna escola de psiquiatras, discípulos da admirável doutora Melanie Klein, consideram que esse fenômeno, o fenômeno seja de vinculação do espírito ao espermatozoide, vencendo todas as barreiras, esse fenômeno, então, permanecerá no inconsciente profundo do ser humano, gerando-lhe alguns problemas de comportamento que necessitam de cuidadosa psicoterapia a fim de conseguir a total libertação, tal choque decorrente da batalha travada nesse período que precede a fecundação. Então a gente vê que há dificuldade, existem ainda os desafios, as situações que são impostas ainda, talvez a categoria de mundo em que pertencemos. Tudo isso termina, a fecundação naturalmente se dá, e esse empreendimento parece que acontece de uma forma tão especial, e os mentores ali são convidados a uma oração de profundo agradecimento a Deus por esta infinita misericórdia, levando todos que estavam ali juntos a quase que um estado de êxtase, nestes sentimentos de profunda contemplação a este fenômeno, a este processo de fecundação, a tudo isso que acontece. E aí terminavam a tarefa havia sido terminada, né? E eles repetiram aqueles eventos algumas vezes, provavelmente nas visitas que ocorreram, e depois dirigiram-se ao núcleo, onde os trabalhos estavam sendo sediados nas atividades. Era basicamente isso que nós
gostaríamos de trazer. Pulamos muitas partes para que o resumo não ficasse enfadonho, mas é importante que a gente leia e releia, porque existem muitas informações extremamente importantes nestas páginas. Muito obrigado. Verdade, Marcelo. Nós que agradecemos pela sua excelente colaboração, como sempre, nessa fala tão amorosa. Obrigada. Muito obrigado. Agora nós vamos convidar o nosso amigo Lincoln para dar início aos aprofundamentos. Boa noite, Lincoln, seja bem-vindo de volta. Boa noite, Gisele. Boa noite, Claudelina, esse casal bacana da nossa cidade vizinha aí, de Cascavel, no Paraná. Boa noite a todos que nos assistem através desse canal e acompanham esse estudo maravilhoso que realiza-se sob a inspiração de Sueli Caldas Schubert, a nossa inspiradora deste grupo. O capítulo, conforme já teve esse relato muito bom pelo nosso querido Marcelo, traz experiências muito ilustrativas do trabalho que realizam os espíritos no orbe terrestre, conduzindo as suas caravanas para os trabalhos junto a espíritos sofredores. E, mais do que repetir detalhes que o Marcelo já apresentou no seu resumo, eu gostaria de retirar de alguns trechos deste capítulo aspectos interessantes para nós aplicarmos ao nosso dia a dia. E eu começaria por citar aqui parte da pergunta que fez o espírito Ivon Costa no início ao Dr. Silvio, onde ele menciona de que aquelas narrativas que foram feitas no capítulo anterior, das responsabilidades que nós temos de pensar nas vítimas, nas nossas vítimas, que estão necessitadas de nós, nos ambientes infelizes em que se refugiam. Então, o contexto da narrativa aplicada àqueles espíritos que estão sofrendo no mundo espiritual e atendidos pelos espíritos superiores, já é de conhecimento de todos. Mas quando eu li essa frase, as nossas vítimas que estão necessitadas de nós nos ambientes infelizes em que se refugiam, de imediato eu fui levado a analisar, por exemplo, o contexto da minha família. Porque nós sabemos que o seio familiar nos apresenta, nos dias atuais, a colheita de corações que se reúnem pelos laços da consanguinidade, ou aqueles próximos da consanguinidade também, em razão de compromissos do passado. E muitos desses espíritos que estão conosco nesse circuito, nesse ciclo familiar, são realmente nossas vítimas do passado. E que hoje se refugiam em corpos que denominamos pais, filhos, mães, irmãos, em ambientes psicológicos muito interessantes que merecem a nossa observação. Então, não necessitamos estar ao lado deste grupo de espíritos no mundo espiritual para sermos aqueles vigilantes de pessoas necessitadas de nós e que se refugiam no seio do campo próximo aos nossos afetos. Basta que nós estejamos atentos, como diz o evangelista Marcos no capítulo 13, de nós procurarmos olhar o nosso ambiente, vigiar os acontecimentos que nos rodeiam e buscar a inspiração da oração para interpretarmos tudo aquilo que está à nossa volta. Então, muitos espíritos se refugiam ao nosso lado e às vezes passam ao longo da nossa existência quase que anônimos da nossa percepção. Então, queremos aqui chamar a atenção. Observemos mais aqueles que estão ao nosso lado, no campo da nossa experiência mais objetiva, especialmente no campo da família. E, na sequência, o Dr. Silvio vai mencionar que o propósito dessas informações que eles estão dando, seja no capítulo anterior, neste que nós estamos estudando, e podemos dizer que em todo o livro, é justamente despertar a nossa responsabilidade em relação aos acontecimentos infelizes deste presente momento, que são heranças coletivas de nossa humanidade em relação a tudo que já realizamos em nosso passado.
Assim como no campo e no espaço mais circunscrito da família, no trabalho, na convivência, no nosso local de reflexões e orações, como é o Centro Espírita, todos nós estamos vivendo contatos com elementos que caracterizam uma responsabilidade muito grave para todos nós. Então, nós precisamos aprender, repito, a olhar esses ambientes e perceber os acontecimentos para verificar o quanto as pessoas que estão à nossa volta estão felizes ou infelizes, perturbados ou não, sofrendo determinadas provações, muitas vezes expiações graves, e o quanto nós, em nome da caridade que nos aproximou e da misericórdia divina que nos reuniu nesse ambiente, verificarmos o que podemos realizar em favor de todos aqueles que estão próximos de nós. Então, nós estamos vendo aqui um ambiente macro, a humanidade como um todo, com seus processos de heranças coletivas, mas devemos estar atentos também aos processos de heranças individuais que nós trazemos das nossas experiências anteriores. E o Dr. Silvio, então, fala mais adiante que o amor de Jesus convoca-nos a todos, e há muito tempo, para que nós executemos um programa de reabilitação dos nossos gravames junto àqueles corações que nós prejudicamos de alguma forma. E aqui repetimos, este compromisso tem um aspecto coletivo, enquanto humanidade, enquanto sociedade dentro de cada país, enquanto elementos da pequena sociedade, que também é a nossa família. Estamos repetindo sempre o contexto familiar, porque é neste ambiente de experiências mais próximas dos espíritos que estão mais interligados pelos compromissos de progresso espiritual no campo da inteligência e dos sentimentos e das experiências retificadoras que nós devemos produzir em nossa encarnação, é que nós devemos dar um valor maior, porque é a família estruturada que forma a sociedade estruturada. É o indivíduo dentro do seu familiar, cumprindo com as suas etapas de progresso espiritual, que vai estimular também todos aqueles que estão à sua volta para fazerem a mesma coisa. E o nosso compromisso como espírita torna-se um pouco mais grave em relação a isso. Então, esse programa de reabilitação, ele está dirigido a todos aqueles que nós ofendemos de alguma forma em nosso campo da experiência, em nosso passado, e também vamos observar que no presente podemos ter elementos também que devam ser corrigidos. Então, meus irmãos, diante dessa realidade, quando nós pressentirmos dentro do seio da família, especialmente aquelas relações onde não existe uma empatia, ou não existe uma simpatia plena, mas elementos de antipatia muitas vezes, ou de aversão por alguma pessoa, estamos aí caracterizados dentro de um ambiente que deve ser restabelecido no seu campo da harmonia espiritual entre os espíritos que ali estão, porque o encontro que foi promovido por Deus nesse espaço foi para a nossa retificação e a reabilitação dessas relações afetivas. E falamos isso especificamente e mais fortemente no campo da família. Mas se nós estendermos a família no campo a partir do campo da consanguinidade para a família do exercício profissional, para a família do exercício da fé que cada um de nós busca, ou para a família da convivência espiritual, vamos observar que nesses ambientes também teremos corações afinados com objetivos elevados da vida, mas teremos também corações conflitantes em relação à convivência naquele ambiente onde fomos colocados, seja no exercício da nossa profissão, seja no exercício das nossas funções, por exemplo, dentro do templo espírita, como poderíamos estender também aos templos de práticas das demais religiões ou filosofias que procuram orientar os nossos pensamentos. Então, diante disso, nós temos que buscar esses elementos de programar a nossa reabilitação para pacificarmos a nossa consciência diante dos delitos cometidos no passado e assim tornarmos-nos também pacificadores no ambiente onde nós estamos vivendo. Então, neste momento, especialmente, relata o Dr. Silvio, nós devemos fazer um esforço mais inusitado com esse objetivo, porque estamos agora em momentos de definições espirituais no planeta,
onde, pelos processos próprios desta transição planetária, estaremos aqui subordinados ao cumprimento da lei divina que se aplicará a cada um de nós, na separação daqueles que permanecerão na Terra e daqueles que prosseguirão para outras latitudes deste universo, em outras moradas na casa do Pai, onde continuaremos o nosso processo educativo, o nosso progresso espiritual. Então, nós devemos buscar esse esforço nosso, mesmo neste campo mais limitado da encarnação, que é um tempo muito curto, mas valorizar a permanência do corpo e neste ambiente que é o palco da nossa experiência reeducativa enquanto aqui estamos encarnados. Na sequência, o livro nos traz, então, que elementos do passado muito graves foram provocados em relação a fatos que nós produzimos e, lamentavelmente, no seio das religiões que tivemos no passado, uma religião predominante, que foram as cruzadas e a Inquisição. Nas cruzadas, que foram iniciadas no século XI e depois também chegaram ao século XIII, duraram, nessa luta que foi conduzida aí para libertar a Terra Santa do predomínio que havia em relação a outras pessoas, especialmente os muçulmanos que ali estavam, produziram naturalmente efeitos danosos e muito graves para a história, a cultura e a convivência dos povos a partir de então. E esse domínio que se pretendeu sobre a chamada Terra Santa durou menos de 100 anos, porque logo em seguida elas foram retomadas e, a partir de então, procurou-se, no decorrer dos séculos, uma convivência mais pacificada naqueles ambientes, como temos até os dias de hoje, onde cristãos muçulmanos convivem ali, especialmente nos ambientes denominados santos, especialmente Jerusalém, de uma forma mais pacificada. Mas ficaram, como disse bem o nosso Marcelo, aqueles rancores do passado. E hoje temos ainda determinados países do Oriente que hostilizam ainda os cristãos, como podemos mencionar aqui, na China, especialmente e recentemente, alguns países muçulmanos que não permitem a permanência dos cristãos. Faz parte das experiências difíceis que nós temos para vencer o egoísmo predominante, o espírito de seita e o radicalismo religioso, naturalmente, que são exemplos de fracassos morais que todos devemos tomar como referência para não produzirmos isso também no seio da nossa doutrina espírita. Não vamos aqui entrar em detalhes das narrativas em relação às cruzadas, mas elas começaram em 1095 e estenderam-se um pouco. No livro Semeador de Estrelas, conforme menciona Sueli Carlos Schubert, no seu livro Nas Fronteiras da Nova Era, que eu tomo aqui como empréstimo, fazendo a minha cola e trazendo esta obra que deve ser lida por todos também, porque ela faz comentários muito bons a respeito do livro A Transição Planetária e Amanhecer de uma Nova Era, uma herança que a nossa querida Sueli Caldas Schubert nos deixou para as nossas reflexões. Então, ela menciona aqui, destaca no livro, esse trecho que está no livro Semeador de Estrelas, falando a respeito das guerras das cruzadas, que foram as mais sangrentas e mais dilatadas são as cruzadas cristãs durante a Idade Média. E aí, analisando essa questão das cruzadas, eu vou fazer uma proposição aqui, e se a Gisele não concordar, como coordenadora geral do grupo, ela pode eliminar também a minha proposição, mas eu gostaria de propor aqui que nós fizéssemos uma cruzada espírita para reconquistar a Terra Santa. O que vocês acham de uma proposição dessa? Mas a minha proposição, ela vai um pouco além daquela cruzada que se realizou para conquistar a matéria da Terra Santa em Jerusalém e outros sítios que eram almejados. Naturalmente, nasceu de uma proposição que se faria algo para reconquistar a Terra Santa em nome do Cristo e da cristandade, que transformou-se depois em violências muito graves na busca de aquisição de poder, expansão do pensamento católico e assim por diante. Mas a cruzada espírita que eu proponho é para nós reconquistarmos a Terra Santa das nossas almas, porque nós fomos e estamos sendo invadidos há muito tempo
pelos monstros ou pelos invasores, filhos do egoísmo, que estão, de alguma forma, produzindo desequilíbrios na Terra Santa da nossa alma. Então, a minha cruzada, a minha proposição de cruzada seria esta, de procurar fazer com que tudo aquilo que Jesus tem edificado em nossas vidas ao longo dos séculos, em vários chamamentos que ele fez a todos nós, para que nós buscássemos segui-lo de alguma maneira, fosse então reconquistado esse Cristo interior nosso, na edificação da caridade que ele colocou em nós e do amor, para preservarmos contra esses invasores da nossa paz. Todos aqueles elementos que decorrem do nosso egoísmo, como possam ser o orgulho, a vaidade, a crueldade, a impaciência, a intolerância, e todos esses elementos que são invasores da nossa paz. A cruzada, então, que eu proponho é essa, que nós reunamos o nosso exército do perdão, o exército da misericórdia, da compaixão, o exército da indulgência, o exército da paciência, e lutemos contra essa invasão que está tirando a nossa paz, dividindo todos nós ao longo dos séculos. Com isso, deixamos aqui essa proposição. E ao entrarmos depois no campo da nossa Inquisição, então devemos também perguntar-nos, e rapidamente para concluir, se nós também não estaríamos hoje repetindo atitudes da Inquisição, sendo também inquisidores daqueles que vivem à nossa volta, nas condenações injustas que fazemos muitas vezes dos atos alheios. Então, deixamos aqui, irmãos, elementos para as nossas reflexões dentro dessa busca da luta que devemos travar no campo e na Terra Santa da nossa intimidade, em nome do Cristo que está sempre conosco, dando-nos força e energia para realizar isso. Muita paz a todos. Obrigada, Lincoln. Já deu para a gente ir matando um pouquinho da saudade de te ouvir aqui no grupo. E você sempre nos trazendo a sua forma poética, né, de nos propor algumas reflexões. Obrigada. Então, agora nós vamos convidar a Jussara para dar continuidade aos aprofundamentos. Boa noite, Jussara, seja bem-vinda. Esteja à vontade. Olá, boa noite a todos. Lincoln, que pergunta difícil que você fez, Lincoln. Até me desconcentrou aqui. Isso é uma pergunta que merece tanta reflexão, né? Porque ao mesmo tempo que nós temos sim que nos perguntar, né? Se não estamos caindo nas mesmas ciladas, também o não cuidado, né? É perigoso, né? Enfim, então vamos para a nossa reflexão aí, vou ficar a noite toda pensando nisso, Lincoln. Nós estamos, então, com a segunda parte desse capítulo, né, na nossa divisão, e essa segunda parte, ela trata mais especificamente justamente do processo de reencarnação, né? Nós sabemos que temos um livro excepcional que nos fala a respeito desse processo de reencarnação, aliás, 1/3 deste livro, são mais de 80 páginas dedicadas a esse processo de reencarnação, que é o Missionários da Luz, né? Psicografia de Chico Xavier, de André Luiz. Então, algumas coisas que trata neste capítulo do Transição Planetária, nós encontramos também no livro, em detalhes, obviamente, num caso diferente do que nós vamos estar refletindo hoje, né? Então, nós estamos vendo esse diálogo, esse trabalho, né, que seguramente outros de equipe, mas que no momento ocorre entre Dr. Silvio e Manuel Filomeno de Miranda. Eu tomei a liberdade de achar um desenho aí, se alguém tiver uma foto, saber quem é o Dr. Silvio, depois a gente substitui aqui. Mas todo esse diálogo, esse trabalho especificamente que Manuel Filomeno de Miranda nos coloca, vem de Dr. Silvio. E o primeiro contato que aparece, né,
nessa visita, nesse processo de reencarnação, é justamente quando eles vão, como o Marcelo nos colocou no seu resumo, visitar a casa de Hermenegildo e Rosalinda, né? Que eles estavam se preparando para receber um desses reencarnantes que viria justamente para nos ajudar em todo esse processo de transição planetária, e bom, e que já deve estar, que já está reencarnado, né? Isso que nós temos que ver, da época que o livro foi escrito para agora, esse reencarnante já está entre nós. E apesar, como se ele fala de uma forma muito interessante para a nossa reflexão, de novo, como já foi comentado em outras vezes, que o recebimento desses espíritos não se trata de um privilégio, você vai ser premiado, então, com um filho maravilhoso, excepcional. Se trata de uma questão de toda uma programação dentro do que será realizado, dentro da comunidade que vai ser realizado o trabalho. Aqui, por exemplo, quando ele cita que, no caso, Hermenegildo e Rosalinda vêm de uma situação de bastante penúria, de bastante dificuldade, eles também falam no livro que esse espírito estará atuando justamente naquela comunidade. Que tipo de atuação exatamente, nós não sabemos, mas pode ser um desses espíritos que logram realizar benfeitorias excepcionais e que nós vimos que acabam saindo de ambientes mais difíceis no campo da possibilidade econômica, por exemplo. E nesse caso, até para podermos entender a conexão de um espírito já de uma esfera mais elevada, justamente com esses pais, é como se o Dr. Silvio colocasse aqui, olha, eles são pessoas de fé, fiéis, que vieram com compromisso, que procuram se manter aquela fé acesa, que procuram se manter na chama da oração, que transformaram esse reduto doméstico, que se por um lado é tão simples, né? Dentro do aspecto da matéria, mas por outro lado que radia luz e que se transforma mesmo num santuário de repouso e de renovação. Até nos dá a impressão, como nos fala no livro, que eles já se conheciam, o Dr. Silvio e o casal, porque eles se abraçam de forma muito amorosa. E aí é quando chega esse espírito que vem, então, de uma outra esfera, de um outro mundo, e traz, imagine, né, gente, o que é nós encontrarmos realmente, né, às vezes nós já temos essas sensações quando entramos num centro espírita, que sentimos já a presença dos amigos espirituais, ou mesmo quando nos conectamos aqui virtualmente, porque sabemos que estamos sendo assistidos por esses mentores, pelo menos 2 deles, né, que já é o MPM, SCS, né, nossa querida Sueli, nós sabemos que esses amigos espirituais estão trazendo assim a sua energia. Então entra este visitante, que será o filho do casal, e começa, então, um diálogo entre eles são apresentados uns aos outros, né? E esse diálogo, conforme o Dr. Silvio nos descreve, é um diálogo muito interessante, muito peculiar, porque o casal ainda, nós ainda conectados à esfera da matéria aqui do planeta Terra, um mundo de transição ainda pouco avançado na escala evolutiva dos mundos, nós utilizamos para essa comunicação muito mais de uma linguagem verbal, ainda todo é um aspecto mais material, ao ponto que esse espírito já se comunica pelas vias mentais, pelas vias do pensamento. Existem estudos magníficos a respeito, né, justamente desse trabalho de comunicação mental, nos falando que o pensamento tem forma, cheiro, cor, né, som. Então, como ele diz, um símbolo-resposta, ele começa a trazer
né, da imagem, plasmar o seu pensamento para que os outros captassem. E nós imaginamos como isso seria, inclusive Dr. Silvio explica que até quando eles deixam aquele lar que já está sendo preparado e convidam esse visitante para continuar, né, nas outras tarefas, na outra visita que eles realizariam, que eles continuam conversando, mas ainda da mesma maneira. E mesmo o doutor Silvio e Manuel Filomena de Miranda também utilizando a linguagem verbal enquanto ele transmitia o pensamento. E aí é quando ele fala uma coisa incrível de nós imaginarmos, que diz que o próprio pensamento dele era como se emitisse uma vibração musical. Então, não é somente imagem, né? É uma imagem que é acompanhada de um som, que é acompanhada pela elevação do pensamento que se está tendo. Então, com isso, nós conseguimos, às vezes, ou pelo menos tentar visualizar um pouco, quando nos livros que nós lemos, recebidos pelos nossos queridos médiuns, né, que nos trazem essas comunicações, como eles retrazem a descrição, né, dessas paragens mais celestial e de como se processa tudo isso. Então, imaginarmos que toda essa grandeza nos espera. Basta que nós façamos essas reflexões, né, também como Lincoln nos convidou, para que todo esse trabalho interior seja possível, né? Aí eles saem justamente também com esse acompanhante para visitar esse outro casal, né, como o Marcelo nos colocou no seu resumo. E nisso, né, doutor Silvio explica, aquele casal, eles já estão a ponto desse espírito ser conectado para que a fecundação ocorra. Então, com isso, o que ocorre? Equipes que são destinadas, né, que são, vamos dizer assim, encarregadas do processo de reencarnação, elas vêm neste momento, especialmente em reencarnações como especiais, como nós estamos estudando no caso desse livro, mas de qualquer forma eles falam no livro Missionário da Luz que sempre vai ter esse processo de equipes espirituais auxiliando, né, para que todo o processo de fecundação, a gestação, possa ocorrer. Da mesma forma que no momento do desencarne nós temos as equipes que ajudam nas questões dos desligamentos, neste momento do reencarne nós temos as equipes que são especialistas para trabalharem todo esse processo. E convida, então, já eles para verificarem, né, o ato sexual já havia ocorrido e os espermatozoides que já se encontravam, né, no aparelho genésico e como ocorreria todo esse processo, então, da fecundação. Nesse sentido, foi quando o doutor Silvio, inclusive participando desse momento junto com os construtores da reencarnação, pede ao futuro reencarnante que procure se conectar ao espermatozoide que pudesse conter as características biológicas relacionadas a ele mesmo e aos futuros pais. Então, existe todo um trabalho, né, um mapa cromossômico que é estudado, verificado antes do reencarne, e a gente acha que tudo ocorre, né, de uma maneira tão fácil, né, e, inclusive, nós, às vezes, até achamos interessante comentar, né, que quando se fala dessa corrida dos espermatozoides para poder realmente atingir ao óvulo e, com isso, né, romper a camada e fertilizar o óvulo, que não é uma corrida justa. Porque, como nós estamos estudando nesse caso, existe um deles que vai ser, assim, aditivado, né, se essa pudesse ser uma palavra para nós utilizarmos, pela imantação
do espírito reencarnante, pelo magnetismo do espírito reencarnante, né? Aqui, então, quando o Dr. Silvio e a equipe, né, solicita ele que já faça a seleção e se una magneticamente, nós vemos que, diz aqui, que já do chakra cerebral dele, né, já parte um fio, né, um raio prateado, que nós entendemos, né, que é o que a gente chama, né, do cordão de prata, que já penetra, começa a fazer a ligação, já desde o ponto de vista do espermatozoide, até continuar na penetração do óvulo, e com isso iniciar todo aquele processo de fecundação. Então, quando nós estudamos, até no livro dos Espíritos, né, que fala no momento da fecundação, o espírito já está conectado, talvez pudéssemos dizer que até antes, né, porque já foi no momento em que houve a seleção e a imantação magnética partindo, né, da vontade, do pensamento. Vamos olhar aqui que ele fala, né, para que ele se concentrasse naquele, né, fizesse aquele influxo, né, para que ele pudesse justamente já estar atuando naquele espermatozoide que traz o mapa cromossômico específico mais acertado para que a reencarnação pudesse ocorrer de acordo com o previsto. Lembramos também que todo o trabalho de acompanhamento da equipe, né, dos construtores da reencarnação, ela continua ocorrendo nas próximas semanas, nos próximos meses, inclusive para que não haja interferências outras que poderiam provocar mutações, neste caso, nesta criança que está em gestação, que não são necessariamente previstas para que ocorram dentro de todo um programa reencarnatório. Com isso, ele diz até que, e aqui nós temos essa imagem, que é uma imagem lá do Missionários da Luz, mas que é muito interessante, meio simbólica, né, como acontece a redução perispiritual daquele, obviamente, isso é dentro da concepção do artista, mas de alguma forma é realmente o que acontece. Nós sabemos que o nosso perispírito, né, ele vai deixar de manter aquela sua aparência de um espírito adulto e começar a entrar mais dentro daquilo que será o seu, de uma aparência daquilo que será o seu futuro corpo de um bebê. E nos fala que a mensagem do mentor, que naquele momento que ele fez a conexão, né, e partiu para a fecundação do óvulo, que o espírito, né, o reencarnante, sentiu uma espécie de choque, que me levou a pensar, né, aqui diz que ele empalideceu levemente, pareceu sofrer um rápido aturdimento. Me pareceu que talvez nós pudéssemos, de alguma forma, talvez, obviamente, fazermos uma comparação com como nos descrevem o processo da morte, né, que nós passamos, independente da nossa condição evolutiva, obviamente, quanto menos, mais será isso, por aquele momento de perturbação espiritual, né, de se readaptar, de se reintegrar, ou vamos dizer, a essa nova condição. Então, neste momento, esse espírito passa por esse processo já imediato de aturdimento, como ainda a gestação, nós sabemos, vai passar por um processo de 9 meses, esse processo de aturdimento até o momento do reencarne, ele será gradualmente, irá avançar a ponto de quando nós reencarnamos, temos lá o esquecimento do passado e possamos
assim nos reintegrar a essa nova jornada, a esse novo momento que representará a nossa reencarnação. E termina, então, essa página, como o Marcelo falou, além da oração, mas nos chamando a atenção para a grandiosidade deste momento, do que significa realmente a vida, do que significa para nós recebermos da divindade a possibilidade de reencarnarmos, e como o Lincoln falou, né, temos a oportunidade de refazimento, de novas experiências, para apreciarmos cada vez mais o dom da vida. Às vezes nós ficamos muito nos queixumes, nas dificuldades, nos desafios que se nos apresentam, seja de forma individual ou coletiva, mas esquecemos o maior bem de todos que nós já recebemos, que é essa oportunidade dessa de majestade divina geradora da vida, como eles nos falam, que é fruto do amor, não simplesmente do amor, da união dos dois seres que contribuíram para que nós recebêssemos esse corpo da matéria, mas mais especificamente do amor do Pai, que nos faz renascer cada vez mais, para que nós, como espíritos ainda começando em nossa escala evolutiva, afastados ainda do seu amor, possamos cada vez mais, neste processo de renascimentos, chegarmos a conhecer quem é verdadeiramente o nosso Pai, e para que possamos um dia apreciar toda essa grandeza da criação e do seu amor incondicional para todos nós. Então, era o que nós tínhamos para apresentar hoje, depois nós vamos compartilhar com vocês essa apresentação. Muitíssimo obrigada, Jussara. Os comentários estão todos agradecendo e realmente pedindo a tua apresentação, inclusive a da aula passada, que acho que a gente esqueceu de pedir, ou enfim, eles estão solicitando também. A aula passada eu só fiz umas anotações assim, nós não apresentamos slides, mas depois... Então foi a outra. A outra ela mandou. Mandou? Mandei, eu sempre mandei, Tá. Bom, mas vocês veem aí, de repente, se faltar alguma coisa, eu fico mandando. Adoro compartilhar, gente. Tá joia, muito obrigada. Então, agora nós vamos para as perguntas. Nos chegaram 2 perguntas da mesma participante, e que a primeira pergunta dela já foi, então, abordada pela Jussara nos aprofundamentos. Então, nós vamos para a segunda parte da pergunta, que é a seguinte: Jesus descrucificado. Nesta segunda reflexão, como fazer para mostrarmos que Jesus não está no túmulo vazio, nem preso à cruz do Calvário? Sem a certeza da imortalidade, fica difícil interferir nestas crenças, com todo o respeito, que limitam a razão. Nosso país, cuja maioria cristã, ainda está preso a esses dogmas. Como trazer nos dias de hoje a certeza de Jesus descrucificado? Láudia, é com você. Boa noite, queridos amigos, aqueles que nos antecederam. É muito bom ouvi-los, uma noite de grande aprendizado. Quando eu recebi a pergunta, fiquei pensando para que nós possamos vencer, né, às vezes, crenças limitantes, que podemos também construir dogmas limitantes. Importante relembrarmos por que será que nós também, de alguma maneira, vinculados ou não, colocamos Jesus na cruz. Queremos Jesus descrucificado. Mas por que será que Jesus foi levado à cruz? Quando lembramos da condenação e no julgamento, foi perguntado se ele era rei dos judeus. Dizia que o seu reino não era deste mundo, mas quando afirma que aquele que está com a verdade reconhece a minha voz. E então pede, mas o que é verdade? Jesus cala, mas condenado realmente por viver essa verdade. A pergunta que eu também indago, tentando contrapor a pergunta,
Será que nós já conhecemos essa verdade que Jesus veio viver na Terra? Porque Jesus descrucificado, nós vemos que muitas doutrinas religiosas apresentaram a cruz como símbolo dos cristãos, né? Principalmente por Tertuliano, né? Que acabou apresentando os seguidores da cruz, né? O crucifixo, a cruz que nós conhecemos hoje. Mas antigamente nós vimos o quê? Os cristãos se reconheciam para não serem perseguidos de uma maneira mais intensa, mas para poderem se identificar através dos sinais do peixe ou da cruz. Tertuliano coloca, então, o crucifixo, os adoradores da cruz, né? Ele, que também era um adorador da cruz, apresenta o crucifixo. Depois, o crucifixo vai tomando também alguns caminhos, né? Francisco de Assis adota a cruz de tal, né? Os protestantes tiram o corpo de Jesus da cruz para trazer que Jesus havia ressuscitado, mas também nos apresentando símbolos, né? Símbolos que o próprio Tertuliano, quando começou as criações apresentadas dos adoradores da cruz, apresentam que na pergunta nos coloca a respeito dos dogmas. Muitos de nós ainda aceitamos dogmas de uma maneira ainda absoluta, cega, sem um raciocínio lógico. Acreditamos que a doutrina espírita não apresenta dogmas, o que não é uma realidade. No próprio Livro dos Espíritos, nós vemos Kardec apresentando o dogma da reencarnação. Porém, dogmas que, quando nós pegamos para entender mais o que significaria o real sentido do dogma, nós vamos ver que são bases fundamentais de uma doutrina filosófica, científica ou religiosa. Porém, dogmas religiosos, até anterior a Allan Kardec, eram exatamente dogmas apresentados pela voz de Deus e inquestionáveis. Ou seja, a religião colocava dogmas onde a criatura humana não poderia questionar. São dogmas instituídos para que pudessem fazer com que o povo fosse manobrado para seguir aquelas apresentações. O próprio Tertuliano, que coloca a apresentação do crucifixo ou adoradores da cruz, é aquele que começa o primeiro a falar sobre o dogma da Santíssima Trindade, apresentando então Jesus como Deus. Dali saiu o Teódoco, a mãe de Deus, que seria Maria. Aí pensemos, se há mãe de Deus, Deus foi gerado, né? Porque a mãe é a geradora. Então, é um dogma que, se nós começarmos a realizar um pouco de reflexão, utilizando de uma razão lógica, logo não poderíamos trazer essas aceitações. O dogma do inferno, ou tantos outros dogmas apresentados pela Igreja Católica Apostólica de Roma. Porque ali a voz de Deus era a voz de Papa, a voz do papado, né? 455 depois de Cristo, que o Papa é o patriarca da Igreja, o Papa tinha a voz de Deus, e tudo que ele falava era a voz de Deus na Terra. Ou seja, podendo dali instituir dogmas inquestionáveis, porque era a voz de Deus. E vimos aqui Sisto IV, o Papa, trazendo aí em Portugal e também na Espanha algumas atrocidades, também a defender em nome de Jesus, né, de uma maneira muito equivocada. Porém, os dogmas que fundamentam a base religiosa do Espiritismo são bases que devem sim e merecem ser questionadas, seja a imortalidade da alma, a reencarnação, o Deus único, porque estes dogmas são fundamentados na base filosófica e científica, havendo um método comprovando os dogmas, que foram sim questionados, e não aceitos de uma maneira onde a fé cega fosse, de uma forma, conduzir a minha existência. Então, um dogma sendo uma base fundamental, mas compreendida, entendida. Essa é a real, a verdade, não é? Que Jesus vinha para apresentar, que todos nós pudéssemos entender. Imaginemos, até há pouco tempo, acreditávamos também num dogma que já havia caído agora por terra, que a Terra em si era o centro do universo. E aqueles que consideravam que ela não fosse o centro do universo eram considerados hereges. Nicolau Copérnico, Galileu Galilei, que começaram a descoberta do heliocentrismo, porque conforme há um avanço
nós vamos vencendo esses dogmas que não apresentam uma base segura, e sim de uma maneira a tentar apresentar um fanatismo, uma fé cega. Então, quando nós vamos compreendendo este dogma principal que envolve a doutrina espírita, que é a parte da reencarnação, não trata-se para entendermos ela de uma maneira cega. Porque quando nós vamos compreendendo esta verdade, nós vamos começando a entender a realidade de Jesus. Porque a pergunta é, quando nós vamos ver Jesus descrucificado? Quando nós começarmos a viver a verdade vivida por Jesus, não mais compreender. Porque quando Jesus afirmava, conheceis a verdade, e ela vos tornará livre, pois estamos conhecendo a verdade, mas conhecer e viver é um passo que cada um de nós devemos tomar na nossa existência. Então, essas bases fundamentais de dogmas e crenças limitantes que todos nós já tentamos, de alguma maneira, estar vinculados no passado, nos fizeram compreender, às vezes, sentidos da nossa existência e Jesus através de símbolos. E tentamos, às vezes, adorar a Jesus segurando o símbolo, tendo a cruz, tentando fazer com que remetemos a dor que Jesus passou na cruz, naquele momento de sublimação do Calvário, para tentar fazer com que Jesus invada a nossa existência. Ali há um momento onde a morte do corpo físico era necessária para que houvesse a comprovação da imortalidade. Jesus ressurge, apresenta a imortalidade da alma. Essa é a verdade. Mas a imortalidade só seria apresentada através da morte do corpo. Jesus vive integralmente a sua mensagem, pois a mensagem é verdadeira. Então, penso que é chegado o momento para que nós compreendamos a verdade, porque aqueles que escutam a verdade estarão escutando a voz de Jesus, os ensinamentos de Jesus. Estaremos reconhecendo, ali Jesus estará fora dessa cruz, porque ali foi somente a morte do corpo. Ele havia já previsto ou dito já a Nicodemos que ele seria levantado, que ele seria crucificado. Ele já estava antevendo porque ele havia nascido no corpo físico justamente para nos apresentar esses ensinamentos. Seria levado à cruz. Mas a cruz, até Tertuliano, não tinha um símbolo religioso, porque muitos outros homens também eram crucificados. Mas havia tanta identificação por aquele mestre nazareno, na identificação da cruz, que começaram a ser os adoradores da cruz. Mas quantas batalhas, quando lembramos de Teodósio, o imperador de Roma, que institui a religião católica como a religião do Estado, ele coloca nos seus escudos também a cruz, começando as múltiplas batalhas para tentar vencer impérios em nome de Jesus, porque agora Jesus seria o seu defensor e a cruz era a sua protetora. As cruzadas e tantas outras trazendo uma cruz para trazer a mensagem do homem, simbolicamente, a defender uma verdade, entre aspas, de Jesus, o que não era a realidade. Então, a verdade é para que nós possamos compreender e, a partir do momento dessa compreensão, fortalecermos a nossa crença. Porque se eu acredito nisso, eu realizo uma crença, eu acredito. E essa crença fortalece a minha fé. E através da fé, eu vivo a verdade. Então, eu penso que o convite para que possamos ver Jesus fora da cruz é chamarmos ele para viver conosco, como modelo e guia da nossa existência. Essa seria a contribuição que eu poderia dar a respeito da pergunta da nossa amiga. Muito bem, contribuição aceita, Laus. Muito obrigada. Eu posso? Deixa eu só avisar aqui, que chegou uma pergunta no chat no começo do estudo, hoje, e eu e o Laus, a gente ficou aqui discutindo a respeito da resposta, então ele vai fazer a pergunta e eu vou responder. Ela fica de âncora, ela pergunta para ela mesma, daí não tem graça, né? Eu vou fazer uma pergunta aqui para ela. Gisele, como no capítulo, na página 192,
está ali sobre a telepatia simbólica. A Helenita fez a pergunta para tentar entender como é que se faz, como é que se dá essa comunicação simbólica. Bom, a Jussara acabou já falando, né, um pouco a respeito dessa telepatia simbólica e falando justamente que o mentor estava transmitindo a resposta dele através dessas imagens, desses símbolos, para mostrar para eles como era a região que habitaram até há pouco. Então, eles conseguiram enxergar esse multicolorido que se revestia na natureza, a harmonia, que o pensamento dele, então, ele era exteriorizado e produzia essa vibração musical que era absorvida por eles, adornando com sons delicados as imagens que podiam captar. Porque nós vamos lembrar que a comunicação entre os espíritos mais evoluídos, ela é feita pelo pensamento, né? Então, eles não se utilizam da verbalização pela boca, como nós. E aqui, nesse caso, então, ele emitia essas imagens através, né, dessa telepatia simbólica, que aí nós chegamos ao consenso realmente que se refere aos símbolos, como se fosse passando a transmissão de um filme, de uma película, igual aquelas que a gente vê na Disney, né, que a gente vê, ouve dizer, que vem o cheiro e a gente sente as gotas de chuva, e lá realmente no mundo espiritual é assim que se dá, fazendo com que a pessoa realmente se sinta ali naquele local, como se ela estivesse ali, com todas as sensações. Então, eu gostaria, assim, de ressaltar, lembrar, reafirmar um trecho do livro desse capítulo, na página 188 do meu livro, né, que é a segunda edição, que eu julgo assim importantíssimo para nos deixar animados, esperançosos, que a nossa fé ela se fortaleça, porque o benfeitor Dr. Silvio, que está explicando esse capítulo, né, ele vai dizer que, além da encarnação dos espíritos convidados de Alcione, que é o que cita aqui nesse capítulo, também eles estavam na atividade preparatória da reencarnação dos luminares do passado. Gente, eu sou louca para saber desses luminares do passado. Logicamente, né, que a minha geração, não vai conhecê-los, né, com toda certeza, mas se forem reencarnando, o livro foi escrito em 2010, eles devem estar chegando. Então, só para a gente recordar quem são esses luminares do passado, né? Ele diz aqui, espíritos da filosofia e da arte. Vamos imaginar grande. Da religião, da política do passado, considerados pais destas doutrinas, a fim de poderem reformular, atualizar e conduzir as origens do ideal, dos quais os seus postulados, né, que eles estão renascendo para dar continuidade, dos quais os seus postulados foram afastados, facilitando a transição da sociedade em outros segmentos de que se constitui. Então, a vida, ela caminha passo a passo. Isto está se realizando. Não é do dia para a noite, mas já está acontecendo. Então, quando a gente estiver desesperançoso, que a gente possa lembrar dessa comunicação que o benfeitor Dr. Silvio coloca para nós. Eles estão chegando, a geração dos nossos, no meu caso, né, dos nossos netos, vai chegar a conviver, a viver, talvez, com alguns desses espíritos, e daí, então, a importância de continuarmos educando-os, falando de Jesus, né? Falando do mundo espiritual.